E bora pra matéria, né? Eu sei que você tá aqui por causa disso, tá? Só lembrando que se não é inscrito ainda, bora lá, rumo a 1.400.000 seguidores. Combinado? Bora começar? Olha só essa matéria que foi publicada no UOL Notícias aqui. Isso aqui é o Instagram do UOL. Alexandre de Moraes, tá? Decide que o STF vai julgar os militares envolvidos nos atos golpistas. Inexiste competência da justiça militar. Ao tomar essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes confrontou diretamente o Superior Tribunal Militar e a Justiça Militar como um todo. Tinha 8 investigações sendo feitas pelo Ministério Público Militar. Ou seja, existe uma justiça especializada que vai julgar os militares. Isso está previsto na Constituição. Só que o ministro Alexandre de Moraes simplesmente ignorou esse trecho da Constituição, simplesmente ignorou uma das premissas mais básicas do direito brasileiro, que é a competência. Lembrando que a questão da competência, lembra que o juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, julgou Lula, mostrou as provas, foi condenado em primeira instância, foi condenado depois no TRF, depois foi condenado no STJ, e depois o processo caiu porque o STF entendeu que não era o lugar competente. Pois é, o STF está fazendo a mesma coisa agora, está fazendo um julgamento que não é competência dele. Isso aí deveria ser anulado. O problema é para quem? Esses militares vão recorrer para Deus? Porque não tem ninguém, nenhuma instância superior acima do STF. O próprio Gilmar Mendes fez uma publicação irônica no Twitter, falando, quem é que vai rever as decisões do STF e o Congresso? Então, assim, não bem irônico e jocoso, ou seja, eles se acham verdadeiros deuses da justiça brasileira. E essa decisão aqui não caiu bem. Eu vou trazer uma matéria aqui, é um jornal de esquerda, olha só. O Brasil 247, olha só o que ele fala. A decisão de Moraes, sobre 8 de janeiro, esvaziou o STM, o Superior Tribunal Militar, ou seja, tirou o poder do Superior Tribunal Militar, que é deles, tá? E ameaçou a existência da justiça militar, o que foi avaliado pela Caserna. Caserna é como é conhecida a justiça militar, tá? Então, os próprios ministros do Superior Tribunal Militar ficaram indignados, tá? Indignados com essa decisão do Alexandre de Moraes, mas o pior de tudo é que eles não têm para onde recorrer. Aqui também, esse editorial do Blog da Cidadania, ele fala que a decisão do Alexandre de Moraes desmoralizou a justiça militar. Realmente, mostrou que Moraes não confia na justiça militar e um ministro, quase que com uma decisão, uma canetada, destruiu um braço da justiça, que é a justiça militar. Desmoralizou, acabou, sabe? Retirou os poderes dele e com esse precedente agora do ministro Alexandre de Moraes, não tem mais sentido de existir a justiça militar. Uma vez que, segundo a decisão do Alexandre de Moraes, não existe distinção, ou seja, a Constituição não faz diferença entre quem é civil e quem é militar para fins do STF. Afinal, o STF pode tudo. Vamos trazer um ponto aqui para vocês. Essa aqui eu lhes apresento, tá? Eu devia até mandar uma cópia para o STF. Chama-se Constituição Federal. O artigo 124 da Constituição Federal diz o seguinte: a justiça militar, tá, que está prevista constitucionalmente, compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então é a lei que define aquilo que é crime militar. E quem vai definir isso? O Código de Processo Penal Militar. Aqui, no Código de Processo Penal Militar, tem um artigo, tá? Tem uma seção, que é dos crimes militares em tempo de paz. Vamos analisar? Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes que trata este código aqui, tá? Então nós vamos ver que ele se encaixa aqui duas vezes. Quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos. Então presta atenção. Se eu tiver um crime que está definido nessa lei, mas também está definido no Código Penal, como prevaricação, que é um dos crimes que estão previstos aí, é da Justiça Militar. Tem militar, está previsto aqui, é da Justiça Militar. Mas tem mais, vamos lá. Ó, esse artigo aqui, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados por militar em situação de atividade, ou seja, é militar, está em serviço ou assemelhado à condição de serviço. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um policial militar. O policial militar foi cumprir uma ocorrência. Lá, esse policial militar viu que tinha um homem batendo na mulher. Mas esse homem é amigo dele e o policial não faz nada, deixa descer o couro na mulher. Esse policial prevaricou. Ele está em exercício? Ele está em atividade? Tá. Cometeu um crime? Cometeu. Ele vai responder pela justiça militar. Então, a mesma coisa acontece. Os militares estavam lá prestando serviço, estavam na função de oficial de militar lá defendendo os prédios dos três poderes. Prevaricaram? Deixaram tomar o poder. Beleza, então nascem como militar. Outro exemplo, quando eles agem na condição de assemelhados, ou seja, vamos dizer que ele não está em exercício. Eu sou um policial militar, não estou em exercício. Aí de repente tem um ladrão que passa correndo. Eu pego a arma e saio correndo atrás dele porque eu sou policial militar na atividade. Eu não estou em atividade agora, mas agora eu assumi a condição de assemelhado, ou seja, eu estou atuando como um militar. Então, nessa condição, é a justiça militar que vai julgar. É isso aqui que o Alexandre de Moraes simplesmente ignorou e que está causando uma revolta muito grande da justiça militar contra o Alexandre de Moraes. Vamos lá, mais matéria chegando para vocês, vamos falar da CPI agora, tá? Mesmo contra a vontade de Lula, foi protocolado o pedido da CPI de 8 de janeiro que prevaleça a verdade. O deputado federal André Fernandes fez o pedido da CPI, essa matéria do jornal Trombeiro. Ele também já colocou uma postagem aqui, essa aqui é da CNN, estamos muito confiantes, diz o autor de pedido de CPI para apurar os atos do dia 8 de janeiro. Qual que é o intuito principal aqui? É comprovar a prevaricação tanto do Lula quanto do Flávio Dino. A ABIN informou, o Flávio Dino tinha informações de que aconteceria os atos, liberou membros da Força Nacional que deveriam estar lá para atuar, e demonstrando que efetivamente houve prevaricação por parte de Lula e Flávio Dino, a busca por parte da oposição é encontrar crimes de responsabilidade do governo Lula. Através dos crimes de responsabilidade, instaura-se o impeachment do Lula. Já tem pedidos de impeachment protocolados contra o Lula, tá? Entretanto, esses pedidos foram feitos por parlamentares isolados, como Sanderson, por um grupo de advogados que fez o pedido, advogados de direita, mas agora, constatado o crime de responsabilidade, na CPI, ele tem poder judicial, ou seja, próprios da atividade judicial. Não judicial, mas próprios da atividade judicial. Então, apurado aquela situação, ele manda para o órgão responsável, que é a Câmara dos Deputados. Que, se houver realmente o crime apurado, aí, neste caso, o Lira obrigatoriamente tem que abrir o impeachment. Senão, o Lira estará prevaricando. Aí, o processo pode ser instaurado contra Lira por prevaricação. Entendeu? Se a CPI apura um crime de responsabilidade do Lula e manda pro Lira, determinando que houve crime de responsabilidade, Lira tem que instaurar o impeachment. E se Lira não instaurar o impeachment, quem estará prevaricando é o próprio Arthur Lira, tá? Então, essa é a confiança